Então, hoje é a segunda reunião do ano, né? O tema Oração da Ave Maria na vida do empreendedor. Isso aí é um tema bem bacana, bem profundo, porque a oração da Ave Maria, às vezes, nós falamos ela meio que no automático, né? Sem ter o cuidado que a gente está dizendo. E ela é uma oração de exortação à Virgem Maria. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado no momento de fazer essa oração. Então vamos iniciar com a oração do Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também vamos aproveitar e fazer a oração do empreendedor. Senhor, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos empreendimentos são vossos. Somos humildes servos a serviço do vosso reino, chamados a testemunhar vossa palavra e a construir um empreendedorismo fundamentado no amor ao próximo e na ética cristã. Que tenhamos em nossos corações, diante dos desafios enfrentados, uma confiança ilimitada em vós. Sejamos em nossa missão sal da terra e luz do mundo, e inspiremos um novo modo de empreender. Que a Virgem Maria, nossa mãe, que acompanhou de perto os trabalhos de seu Filho Jesus, interceda por nós e por nossas famílias. Amém. Então a leitura da palavra vai estar em Lucas 1, 28 e 42. Essa é uma leitura muito... Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E lá no 42, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Nós não precisamos pegar mais do que esses dois versículos para poder descrever a importância de Maria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode sentar, fica à vontade. Então, a oração da Ave Maria, essa pequena apresentação que nós vamos estar dissertando hoje, ela integra os ensinamentos e fundamentos da Ave Maria à vida cotidiana do empreendedor, né? Com ênfase na fé, resiliência, ética e liderança. Exploraremos aí os valores espirituais que podem orientar decisões, inspirar a liderança e promover uma ética sólida no mundo dos negócios. Então, assim, uma apresentação não é muito longa, mas ela consegue trazer um belo resumão sobre o poder da oração da Ave Maria. Então, a estrutura da oração da Ave Maria, né, os elementos inspiradores, né? A primeira parte, que é a base bíblica: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa é a parte que nós vamos encontrar na Bíblia. Agora a parte que é a nossa súplica, que aí é uma situação que ela vem pela fé, não simplesmente pela doutrina, mas sim pela fé. Ela não vem pela palavra direta, mas pela fé das pessoas na palavra afirmada anteriormente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, assim como na oração, o empreendedor ele é chamado a reconhecer momentos de graça e inspiração em meio aos desafios diários, mantendo a confiança de que há uma orientação divina em cada decisão. Então, vocês imaginam só, vamos se colocar no lugar de Maria? Pensa que maluquice. Maria estava bem tranquila lá e, de repente, o anjo chega e anuncia para ela que ela vai ser a mãe do Salvador. Agora, o mais louco de tudo, ela aceitou a missão. Será que hoje, se um anjo viesse até nós, nos desse uma missão mínima, não precisávamos ser pai nem mãe do Salvador, uma missão mínima, só da gente ser mais correto, mais honesto, mais cuidadoso no que a gente faz, mais cuidadoso com as palavras, será que nós teríamos sabedoria para dar uma boa resposta a esse anjo também? Será que nós teríamos essa mesma força que Maria teve?
Essa é uma das provocações que fica por aí. Então, a fundamentação bíblica, né, e a busca por inspiração. Em Lucas 1:28, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Incentiva o empreendedor a reconhecer e valorizar os momentos de inspiração e a importância de se manter aberto às oportunidades que surgem com a graça divina. Então, você imagina só, quantas oportunidades não se abrem para a gente e às vezes a gente deixa passar. Às vezes nós não estamos atentos ao que está acontecendo. Vem uma graça gigante na nossa mão e às vezes nós não enxergamos Deus naquilo. Nós não conseguimos ver que é a permissão de Deus naquela situação, né? E lá em Lucas 1:42, bendita és tu entre as mulheres, reflete a valorização do talento e da singularidade de cada indivíduo, inspirando líderes a reconhecerem e potencializarem as qualidades únicas de suas equipes. Olha só como é forte, né? Eu falo que é uma provocação mesmo, né? A nós termos a sabedoria de reconhecer quem está ao nosso lado. Muitas vezes, a gente não consegue reconhecer nem mesmo os talentos dos nossos filhos, quem dirá de um colaborador. Às vezes não conseguimos reconhecer os talentos das nossas esposas, dos maridos, quem dirá da pessoa que está trabalhando junto, do companheiro de trabalho. Então, assim, é uma oração tão completa, tão complexa, e ela traz uma interpretação de estudo tão forte, ela traz um nível de conhecimento tão alto, e nós às vezes falamos da boca para fora. Né? Então, como é que nós estamos hoje, né? Agora, aqui já é uma análise teológica aplicada à vida empreendedora, né? Cheia de graça. Representa a importância de manter a mente e o coração abertos à inspiração, reconhecendo que momentos de clareza e criatividade podem surgir mesmo em tempos de incerteza. Olha só. Às vezes na dificuldade a gente reza a Ave Maria, mas não sabe o que está rezando a Ave Maria. A gente não sabe que aquela graça que ela recebeu, ela dá para nós também. Ela derramou em nosso meio aquela graça quando ela deu seu filho único. Quando ela concebeu daquele filho, sabendo do sofrimento que ele ia passar, sabendo de tudo que ele... Ela participou de tudo aquilo, ela viu tudo aquilo, e para salvar e para validar a vida de pessoas que ela sabia que existiriam no futuro, mas que ela sabia também que nem todos a reconheceriam como mãe de Salvador. A humildade e resiliência, assim como Maria aceitou seu papel com humildade, o empreendedor deve encarar os desafios com coragem e aprender com as adversidades. Ao invés de a gente reclamar do pneu que furou, reclamar, às vezes, da entrega que não veio na hora certa, reclamar da ferramenta que não funcionou. Puxa vida, deve ter algo bom nisso. Será que aquele pneu que furou não foi um livramento? Será que aquela ferramenta que você não encontrou na hora, ou aquela mercadoria que não chegou, talvez não viria conforme você realmente necessitava? Então, a gente aqui é incentivado a reclamar menos e agradecer mais, a visualizar o lado bom das coisas que muitas vezes a gente não vê. Intercessão e reflexão. A súplica, rogai por nós, simboliza a busca por apoio e orientação fundamental para superar obstáculos e crescer de forma sustentável. Vejam bem, às vezes nós falamos lá, rogai por nós. Mas para quê? Por que rogai por nós? Olha só, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Qual que é a promessa de Cristo para nós? A salvação, não é? Essa é a principal promessa dele para nós. Mas vocês acham que Maria não tem esse poder intercessor que você, em algum momento, que às vezes você precisa de tomar uma decisão ou ter uma postura mais forte no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu empreendimento, você não tem que ter esse reconhecimento que ela pode interceder por você? A oração da Ave Maria, ela te permite isso, que você olhe para Nossa Senhora como sua mãe, que Cristo nos permitiu que a chamasse de mãe quando ele foi levantado do Calvário, quando ele olha para João e fala, né? Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe.
Ele abriu uma brecha, ele deu um espaço para que todos nós, para quem quisesse aceitar Maria como sua mãe, como uma salvadora, como uma intercessora pela salvação, quem tivesse essa crença pudesse abraçar por meio da fé a salvação por meio de Maria e de sua intercessão. Já no catecismo, ele traz exemplos de liderança e valores éticos, exemplo de fidelidade e serviço. Maria é um exemplo de confiança em Deus e de serviço altruísta. No empreendedorismo, esses valores se traduzem em liderança ética, responsabilidade social e compromisso com a comunidade. Quantas vezes nós fazemos as coisas e não temos compromisso com a comunidade? Nós não olhamos para o que está acontecendo à volta. Às vezes nós estamos saindo para trabalhar e só estamos pensando na gente. Estou pensando na conta que eu tenho que pagar, no boleto que eu tenho que fazer. Mas a gente não pensa, às vezes, na caridade. A gente não pensa na pessoa que está, às vezes, passando por uma determinada situação, né, de dificuldade, né? A intercessão e cooperação, assim como a devoção mariana estimula a intercessão, o empreendedor ele é incentivado a cultivar parcerias e valorizar o trabalho em equipe, reconhecendo que o sucesso é fruto de esforços colaborativos. Nenhuma andorinha faz verão sozinha. A gente precisa um do outro. Se você morrer hoje, você não vai sozinho para o cemitério, alguém vai ter que te levar. Veja bem, ninguém consegue chegar sozinho no mundo. E não consegue sair sozinho dele. Por que a caminhada nossa é entre vida e morte, entre nascimento e morte, nós temos que querer andar sozinho? Por que eu não posso ter um parceiro de negócio? Por que eu não posso valorizar quem está do meu lado? Por que eu não posso confiar em quem está do meu lado? Integridade e propósito. Os ensinamentos marianos, eles lembram que o sucesso material deve ser harmonizado com um propósito maior e com a ética, orientando decisões que promovam o bem-estar coletivo. Não pensar só em você, pensa no outro. Já aconteceu comigo algumas vezes, às vezes você pegar e falar assim, nossa, eu preciso tomar uma decisão agora e eu estou com essa situação aqui, eu preciso resolver essa situação com esse colaborador, com essa pessoa, mas porque essa pessoa está me gerando isso, está me provocando situação de insatisfação, está me deixando numa situação ruim, mas eu não fui lá conversar com a pessoa para entender o que está se passando com ela. Eu só vi o lado ruim da coisa. O que está acontecendo? Por que está assim? Em contrapartida, já teve situações também que eu fui para conversar com a pessoa, eu entendi o que estava acontecendo com ela, mas eu não podia simplesmente chegar e fazer. Ela tinha que se abrir e falar o que ela precisava. E a pessoa também não deu abertura. E assim é Jesus na nossa vida. Quantas vezes Jesus está falando com nós por meio das coisas? Quantas vezes Maria está demonstrando para nós por meio das situações, por meio das coisas que acontecem no dia a dia nosso, qual caminho a gente deve tomar, o que a gente deve fazer? Está mostrando tudo, mas a gente não quer enxergar, a gente não dá abertura para ela. A gente não dá abertura para Cristo mostrar para a gente o caminho. Como é que eu vou pegar o caminho certo se nem eu estou olhando para o caminho que Cristo me permite? Então, as reflexões e aplicações práticas na rotina do empreendedor, né? Ter um momento de pausa e meditação. Reservar momentos para oração ou meditação pode ajudar a clarear ideias e renovar a confiança diante dos desafios empresariais. Sabe? Medita na palavra de Deus, medita na oração, sabe? A gente tem esse momento de intimidade com Deus, de intimidade com Cristo, de conversar com Maria e falar, Maria, intercede por mim. Olha para esse teu filho. Passa com teu manto à frente, me ajuda. Eu estou aqui, eu preciso tomar essa decisão, eu não sei qual caminho tomar. Me dê um apontamento, mostra a direção. E confiar. Pedir para ter discernimento, para poder enxergar. As decisões éticas e inspiradas, né? Ao iniciar um novo projeto ou enfrentar uma decisão difícil, o empreendedor pode se inspirar na confiança e humildade de Maria para tomar decisões pautadas na ética e na responsabilidade social. Às vezes nós temos situações que são colocadas diante de nós precisamos de fazer o bem para alguém, temos oportunidade de fazer o bem para alguém, e aquilo é Deus que está permitindo. Às vezes uma mensagem pedindo socorro que chega nas nossas mãos e a gente ignora. Quantas pessoas já pediram ajuda para a gente que a gente não percebeu? Depois de passado um tempo, você olha, nossa, se eu tivesse feito tal coisa para aquela pessoa, tivesse ajudado, estava no meu alcance e eu não fiz. Se eu tivesse feito, como será que ela estaria hoje? Por isso que a gente tem que colocar tudo em oração. Nós temos que colocar tudo em oração o tempo todo, né? Resiliência e superação.
A aceitação do papel e os desafios com humildade reforçam a ideia de que os obstáculos são oportunidades para crescimento e aprendizado. Qual a sua posição? Qual posição que você ocupa de fato na sociedade? Qual posição você ocupa de fato na sua casa? Qual posição você ocupa dentro da sua família? Sabe? E aceitar que às vezes Deus tem um propósito para nós que nos coloca numa situação onde a gente tem que ficar mais contido. Às vezes nós queríamos ter aquele palco na nossa família, ter aquele palco na igreja, ter aquela posição dentro de casa, dentro da empresa, a gente queria chegar e ser ouvido e tudo acontecendo, mas não é a vontade de Deus para aquele momento. Deus não preparou isso para você ainda, mas Deus está preparando. Ele está te organizando, Ele vai te colocar na posição certa, na hora certa, você vai chegar lá. E aí quando você menos espera, que você vê que tem uma dificuldade muito grande, você fala assim, nossa, como que eu vou passar por isso? O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu cheguei nesse ponto? Aí é aquele momento que, de uma maneira inesperada para os que não têm fé, mas de uma maneira aguardada pelos que têm fé, de uma maneira almejada por aqueles que rezam, por aqueles que oram, de repente, do nada. A gente fala, nossa, do nada melhorou. Não, é da sua súplica. A partir do momento que você fez uma súplica, e você acreditou, e você confiou, e você esperou, e você fez a sua parte, você supera aquele obstáculo, e você consegue passar por aquele momento difícil, por aquela situação. E aí aquela empresa que não estava dando resultado começa a dar resultado. Aquele funcionário que não estava indo legal começa a ir legal. Aquele projeto que você tinha que talvez você fala, nossa, será que eu tomei a decisão certa em fazer isso? Você fala, será que eu fiz correto? Será que era o momento de eu abandonar meu emprego e fazer isso aqui? Será que era o momento de assumir um contrato desse tamanho? E aí, do nada, que não é do nada, é a partir da súplica, da oração, Cristo olha para você e fala, ó, fica firme, chegou a sua vez agora é sua hora. Não espere em ninguém, só espere em mim, só espere em Cristo. Pede para Maria passar com o manto à frente das suas decisões. Temos que ser mais confiantes. Ter a confiança, saber que, e acreditar que já recebeu, né? Acreditar que já aconteceu, né? Então, assim como a intercessão na Ave Maria sugere a importância de um apoio mútuo, a construção de uma rede de contatos e parceria se torna essencial para a sustentabilidade e inovação do negócio. Olha como voltou de novo no assunto de parcerias. Quem pode ser meu parceiro? Seu cliente pode ser um parceiro seu. Se o seu cliente olhar para você, você atender ele bem, cuidar dele com carinho, olhar com cuidado para esse cliente e olhar assim... Essa é uma pergunta que eu faço muito quando vou fazer negócio. Estou agradando a Deus com o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer para esse cliente meu? Se fosse Jesus na pessoa dele, é que eu estaria agradando a Jesus? Se fosse Maria que estivesse aqui na minha frente, estou tratando ela com o respeito necessário? Eu estou vendo ela como uma mulher especial, maravilhosa, grandiosa que ela é? O problema é que nós não entendemos ainda que nós, homens e mulheres, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nosso Deus diz que o nosso corpo é um templo vivo do Senhor, por que nós temos que olhar para outra pessoa que também é um templo vivo, que é a imagem e semelhança de Deus? Eu tenho que olhar com um olhar de desdém, olhar com um olhar não de misericórdia, mas olhar com um olhar, às vezes, de soberba, de arrogância, às vezes de descuido, ou ver o outro como inimigo. Às vezes eu tenho um senhor parceiro de negócio, só falta boa conversa com ele. Só falta eu conversar direitinho, ouvir o que ele precisa. Ou talvez aquela pessoa não é que ela vai pegar e vai te injetar dinheiro e vai fazer um negócio. Não. Ela vai, às vezes, numa palavra certa te colocar no lugar certo. Numa palavra certa te indicar o local certo para você estar. Ou colocar pessoas para estarem ao seu lado que vão fazer você sair daquele lugar que você está. Mas a gente não pode ter dúvida. Então, se você analisar, o que nós precisamos então aqui? Só para fazer uma breve reflexão. Oração. Oração para as decisões, para que sejam decisões éticas e inspiradas. Resiliência e superação, ou seja, saber esperar e entender que em algum momento você vai superar.
vai passar, tudo tem um tempo, e cultivar os relacionamentos, entender que não fazemos nada sozinho. Que às vezes Deus prepara pessoas, põe no nosso caminho e a gente não enxerga. A gente vê como se fosse inimigo e não é. Deus às vezes prepara uma pessoa, põe no seu caminho e fala que é esse cara que vai te ajudar. Essa pessoa que vai fazer você acontecer. Por quê? Porque ela vai levar uma palavra para você. Porque ela vai te dar uma orientação, uma oração. Porque ela vai rezar por você. Às vezes a pessoa não fala nada, faz bem um negócio com você, mas se torna uma grande parceira quando você conquista o coração dela, quando ela passa a gostar de você e ela reza por você. A oração dela vale muito mais do que ela botar dinheiro no teu negócio. Que ela botasse dinheiro na tua empresa, do que ela fosse lá e trouxesse novos clientes para você. A oração dela tem muito mais peso que tudo isso. Então, assim, concluindo, né? Integração de valores, fé e ensinamentos espirituais na prática diária. Então, nós devemos rezar diariamente. Todos os dias nós devemos rezar. E vamos rezar a Ave Maria de um jeito diferente agora. Entendendo que a graça dela, aquela graça que é explanada na oração, na exortação à Ave Maria, ela se estende a nós. Não é uma coisa gratuita. Não é uma coisa que é por um acaso. Não é uma coisa mecânica. Nós temos que entender que a Ave Maria tem um poder gigante. As lições essenciais: humildade, resiliência e serviço. Maria foi humilde. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha só. Maria foi humilde. Ela teve resiliência e ela serviu. O serviço diz respeito a isso, servir o outro. Ela serviu. Ela serviu a Deus como templo santo do Senhor para receber o Cristo que ia vir como nosso Salvador. Liderança e ética. Ambientes e negócios colaborativos. Maria teve um grande colaborador, José. Já pararam para pensar como que José foi forte? Não dá para falar de Maria sem falar de José. Muitas vezes nós temos na nossa casa a nossa Maria ou o nosso José em casa e a gente não consegue enxergar essa bondade nele, essa resiliência, essa força, essa garra, essa fé, essa aceitação. Cultura de solidariedade, inovação e bem-estar coletivo. Lembre-se que entenda por inovação e bem-estar coletivo não só o bem-estar daqueles colaboradores ou pessoas que convivem no seu dia a dia, mas vamos pensar no bem-estar dos que estão à nossa volta, o bem-estar da nossa família, porque às vezes nós chegamos tão cansado em casa, tão pesado os fardos do dia, daquelas coisas que não deram certo, e às vezes nós chegamos à nossa casa e nós carregamos isso em marido, em esposa, em filho, às vezes até no gato, no passarinho, no cachorro, porque nós não estamos entendendo o tamanho da dimensão do projeto de Deus para a nossa vida. Nós estamos olhando só a parte ruim, nós não estamos olhando a parte boa. Nós não estamos olhando a melhor parte. Nós não estamos vendo que nós acordamos de manhã e respiramos, nós acordamos firme, com pé, com saúde. Que nós podemos ter mais uma oportunidade. Cada dia que se inicia é uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, né? Então, nós convidamos os empreendedores a refletirem sobre como a espiritualidade pode ser uma aliada na busca por um sucesso que vá além do material, promovendo o bem-estar pessoal e coletivo. O sucesso não está no relógio de ouro. O sucesso não está no carro importado. O sucesso está no sono tranquilo. O sucesso está na mesa com comida. O sucesso está nos filhos em volta da mesa. O sucesso está na harmonia na casa. Esse é o sucesso. O sucesso está na harmonia na empresa. Nós não podemos chegar nos nossos locais de trabalho e amaldiçoar o nosso local de trabalho. Nós não podemos ser como porcos que usam o prato como latrina. Nós não podemos. Nós temos que chegar e abençoar. Nós temos que cuidar. Nós temos que limpar. Nós temos que agradecer.
A gente não pode ficar murmurando. Por várias vezes já me peguei murmurando. E eu olho e falo, Fernando, peraí, mas você está murmurando por quê? Olha para trás. Quem era você e quem é você hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque sempre nós estamos melhor do que ontem. A gente nunca está pior do que ontem, a gente sempre está melhor. Quando a gente começa a enxergar o lado bom da vida. Enxergar que nós temos saúde, que nossos filhos estão com saúde, que a esposa está com saúde, que a casa está funcionando, que tem alimento na mesa. Talvez não tenha aquele caviar que a gente queria, mas tem alimento na mesa. Não é? Tem comida na mesa. Essa que é a questão. Então aqui as referências com relação a esse estudo, depois que vocês quiserem dar uma olhada, né? Então, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 28 e 1, 42. No Catecismo da Igreja Católica são os ensinamentos sobre a importância da devoção mariana e sua aplicação na ética e no serviço ao próximo. Tá? Então é uma aplicação bem forte, bem bacana. Né? Agora a aplicação prática, é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, para poder fazer dar certo. Então, aplicação prática, reflexão diária, dedique alguns minutos para meditar sobre os ensinamentos da Ave Maria antes de iniciar seu dia de trabalho. Tomada de decisão. Ao enfrentar decisões difíceis, considere os valores de humildade e serviço exemplificados por Maria. Vamos ser humildes no nosso serviço. Humildade, o que é humildade? É o ser coitadinho? Eu já falei sobre isso lá atrás. Não existe coitadinho. Ou você é grande, ou você não é. O inferno está cheio de coitadinho. Deus não criou você para ser coitadinho. Deus criou você para ser um vitorioso. Deus criou você para você ser uma pessoa forte. Para você ser uma pessoa com uma mentalidade firme, com a cabeça forte, cabeça cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, para mostrar o tamanho do amor dele para os outros. Para mostrar por meio da sua vida o tamanho das misericórdias de Deus. Como ele é misericordioso com a gente, nós não enxergamos isso. Quantas permissões que ele nos dá e nós não aproveitamos. Então, o cultivo de relacionamentos. Invista tempo em construir relações significativas com a sua equipe, parceiros e clientes, inspirado pela ideia de intercessão e apoio mútuo. A palavra-chave aqui é intercessão. Quando você intercede pelo empreendimento de alguém, você está recebendo uma intercessão também pelo seu empreendimento. Entende? Reza pelo outro. Reza pelos empreendedores, reza pelos seus amigos, reza por mil, pelo comércio dele. Entendeu? Vamos rezar pela Beth, para o estúdio dela voar, bombar, ter bastante serviço. Não é? Nós temos que rezar um pelos outros. Rezar. Entendeu como é que é? Às vezes o cara tá lá na televisão, lá no jogador, nem sabe quem é você, mas você tá ali maluco torcendo pelo time. Ah, meu Deus do céu, agora ele vai marcar, agora, nossa, ele é bom demais, agora vai pra frente. Eu contratou esse cara, agora vai. Mas não consegue apreciar a vitória de quem tá começando alguma coisa nova. Não consegue ir lá no açougue do Milton, olhar lá no balcão bonito e falar, nossa, que balcão bonito! Que chique tá isso aqui! Não é? Não consegue entrar lá no seu Instagram, ver o seu trabalho, fazer um comentário positivo. Pô, Beth, que foto linda, maravilhosa, que trabalho magnífico nesse aniversário, nesse casamento, nesse batizado. Pô, tem que ter talento. Ninguém fala nada. E lá ver o trabalho que você faz lá, que é incrível. Eu estive dando uma sapiada lá, muito bom. Muito bom. Não é todo mundo que faz. Mas são poucos que vão lá e admiram o que o outro está fazendo. Nós temos que ter esse ponto de intercessão, ela se dá pela oração. Às vezes um elogio que você faz para o outro, você está incentivando a vida dele.
Às vezes aquele dia dele está tão difícil, tão amargo, que ele esqueceu de como ele é bom no que ele faz. E se uma pessoa chega lá e fala, cara, que top que está isso aqui. Se mudou o dia daquela pessoa. Às vezes ela abre um comentáriozinho lá no Instagram, lá na página da empresa, do negócio dele lá, e ele vê um comentário positivo. Ele fala, nossa, que serviço bacana, que legal. Dá um ânimo e fala, nossa, estou no caminho certo. Agora, mais gostoso mesmo quando vem alguém lá pelo Instagram e fala, nossa, vi aquele serviço que você fez lá, aquele equipamento que você fez, aquele trabalho que você fez, ficou muito bom, eu quero fazer um orçamento com você fazer negócio comigo. Quando você fecha, então, ela fala, nossa, como que é bom. E nós podemos fazer isso uns pelos outros. E às vezes nós não fazemos. E é por meio da oração que nós fazemos isso. Então aqui uma reflexão breve, final, tá? Essa estrutura, ela adapta a profundidade espiritual da Ave Maria, né, para inspirar o empreendedor a cultivar valores como humildade, resiliência e integridade, essenciais para uma liderança que busca o equilíbrio entre sucesso material e propósito maior. Qual que é o propósito maior? A nossa fé, Jesus Cristo. O nosso Cristo vivo na comunhão, vivo na Eucaristia, é o nosso propósito maior. Que esta jornada de integração entre fé e empreendedorismo possa guiar você a um caminho de sucesso verdadeiro, onde o crescimento pessoal e profissional andam de mãos dadas com o bem-estar coletivo e a realização de um propósito maior. Então, nós não estamos aqui na Terra só por nós mesmos. Nós não estamos na Terra aqui só de passagem. Nós estamos aqui na Terra para deixar alguma coisa boa para os outros. Assim como Maria. Maria não passou aqui por um acaso. Ela só não passou e deu uma desfiladinha na Terra e estava tudo certo. Maria veio com um propósito. E ela viveu o propósito dela. Ela foi mãe do Salvador. Ela estava ali no pé do Calvário. Ela foi exemplo de entrega. Quantas vezes nós não entregamos nossos empreendimentos nas mãos do Senhor? Fica tentando resolver os problemas por nós mesmos? Para com isso. Pega na mão de Deus. Alguém tem o hábito de rezar o terço? Reza o terço pelo seu empreendimento. Reza o terço. Medita a Ave Maria pelo seu empreendimento, pela sua casa, pelo seu trabalho. Nós temos que aprender a viver melhor a nossa fé. Nós temos que aprender a ser a sermos mais sábios na tomada de decisão. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus quando nós tivermos que fazer algo, quando você tiver que levantar de manhã. Não levanta pelas suas pernas. Levanta com propósito. Eu hoje vou levantar e vou caminhar para agradar o Senhor. Eu hoje vou trabalhar para agradar o Senhor. Né? E Nossa Senhora, ela vem cheia de graça e se coloca a serviço. E nós muitas vezes não conseguimos colocar a serviço dos irmãos. Nós temos que nos colocar a serviço. Mas nós pedimos: rogai por nós, pecadores. Você está rogando por alguém ultimamente? Você tem feito uma prece pela sua família? Você tem feito uma prece pelo seu estabelecimento? E é isso que Maria nos ensina, pela oração da Ave Maria. Então amanhã, quando vocês forem rezar a oração da Ave Maria pelo seu empreendimento, ou agora à noite, quando vocês chegarem em casa, vocês vão meditar na Ave Maria de uma forma diferente. Vocês vão entender o tamanho do propósito que Maria tinha e que oração linda que ficou por meio do exemplo de vida dela. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças,
nós estivemos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.